Pensa comigo, irmãos. Escravo de uma nação que servia a deuses que não eram deuses. Esse povo, irmãos, era um povo, eu entendo, ou pelo menos estavam nessa condição de inferiorizados. Quer dizer, nós somos de Deus, mas estamos na escravidão. Então eles não tinham muita referência da pessoa de Deus. Quando Deus fala para Moisés que ele tinha que se referir àquele povo, trazendo à memória que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele estava dizendo assim: o povo precisa de uma referência. A mesma coisa hoje, irmãos. Nós precisamos de uma referência. Como assim, pastor? Por exemplo, a igreja. Eu podia ter aceitado Jesus, fui curado pela televisão e ficado lá em casa assistindo missionário a vida toda. Mas eu entendi que eu tinha que procurar uma igreja. E aí eu assistia lá um missionário, aquela igreja bonita, uma banda inteira lá no altar. Na época eles usavam muito aquele instrumento metal, né? Trompete, saxofone. Aquela igreja bonita. Aí eu cheguei na igreja lá na minha cidade. Como se diz, aquela igreja toda lascada, né? Aquele piso amarelo, aquele amarelão de xadrez. O altar assim, tinha uma laje que vinha assim e subia aqui. O altar era como se fosse uma caixa. Em cima do altar tinha uma trinca enorme. A igreja feia, irmãos. Mas ali era a minha referência para buscar a Deus. Eu sei que muitos chegavam ali, assistiam o missionário, chegavam ali e falavam: essa aqui é a mesma igreja missionária, que igreja feia? Ah não, vou procurar uma igreja mais bonita. Ou então, via até o pastor, né? Chegava ali, por exemplo, lá na minha cidade, é uma cidade... Esse calor que está fazendo aqui, está muito calor esses dias, irmão, mas lá é mais ainda. Então, às vezes o pastor chegava lá e estava pregando sem gravata. Do jeito que eu estou aqui, e lá no missionário você só vê de terno, né? Só que lá tem que entender que lá tem ar-condicionado. Quando eu estava na sede também, eu abria as reuniões, louvor, abria de terno lá fora, 35 graus, mas lá dentro ar-condicionado, lá em Belo Horizonte. Então muitas vezes a pessoa chega ali e olha e quer ver a mesma coisa lá do missionário. Então nós precisamos de ter uma referência, não da pessoa, das pessoas, mas uma referência de Deus. Então eu estava vendo ali pela televisão, Deus falou comigo: eu vou nessa igreja. Era uma referência para mim. Eu estou buscando Deus, mas é o Deus da igreja da graça. Então Deus falou: você vai falar com eles, que Deus mandou falar com eles. Mas que Deus? O Deus de Abraão e de Isaac. Aí eles iam falar: agora eu entendi. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então por isso que nós temos que ter uma referência. Hoje já tem um grupo, irmãos, já tem um grupo grande dos chamados desigrejados. Pessoas que estão montando um grupo que eles pregam, né? Que você pode servir a Deus na sua casa. Você não precisa ir na igreja. Porque tem uns que são contra o dízimo, né? Outros acham que não tem problema beber uma cerveja. Então eles se reúnem com esse título: os desigrejados. Então qual a referência deles para Deus, irmãos? Se o próprio Deus, se o próprio Jesus, né, ele criou a igreja, ele se reunia com seus discípulos 12.
Se o livro de Hebreus diz o quê? Que nós não podemos deixar a congregação, nós temos que estar sempre frequentando a igreja. Porque Deus pode falar comigo sozinho, irmãos. Pode. Mas muitas vezes